Olá pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos ver a aula 29 da frente 8E que fala sobre polímeros. Então, eu resolvi gravar essa aula para vocês porque ela é uma aula muito legal, interessante esse conteúdo. E aí as pessoas que não podem assistir essa semana, elas vão ter ela disponível para assistir mais para frente, tá bom? Então tá, vamos falar um pouquinho sobre os polímeros então. Essa reação que forma os polímeros, ela se chama polimerização. É uma das reações muito importantes no mundo contemporâneo. Por quê? Porque os polímeros, eles são, por exemplo, os plásticos, o nylon, o poliestireno, o polietileno, todos esses são polímeros, são inúmeras aplicações, inclusive algumas podem ser utilizadas para fazer transplantes em pessoas. Então, esse tipo de composto, que são os polímeros, eles têm N aplicações e a reação que forma os polímeros é a reação de polimerização. Então, o que é a reação de polimerização? Ela é a união de várias moléculas para formar uma maior. Polímeros, muitos monômeros formam um polímero, tá bom? Então, essa macromolécula, ela vai ter uma massa molecular muito grande, porque é unida vários monômeros para formar um polímero. Então, vários que eu digo assim, muitos mesmo, por exemplo, mais de 1000 monômeros para formar um polímero. Então, vai ter uma massa molecular muito grande e por exemplo, você junta um monômero com outro monômero. Se você repetir esses monômeros por 100 vezes, vai ter uma propriedade. Se você repetir por 1000 vezes, vai ter uma outra propriedade. Então, a utilidade desses polímeros depende muito da massa molecular deles. Então, se é um polímero de maior massa molecular, ele vai ter uma aplicação. Se tiver uma massa molecular um pouco menor, vai ter uma outra aplicação, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os polímeros naturais que a gente já estudou. Por exemplo, as proteínas. As proteínas, elas são formadas pela junção de muitos aminoácidos, certo? A gente estudou isso nas últimas aulas. Então, ela é um polímero e é um polímero natural. Assim como os sacarídeos, os polissacarídeos, né? Porque, por exemplo, o amido, que é a união de N-glicoses, a celulose, que também é a união de N-glicoses. Então, o amido, a celulose, que são os polissacarídeos, também são polímeros naturais. Também tem um terceiro que a gente ainda não viu até agora, que é a borracha natural, aquela que vem da seringueira mesmo. A borracha natural, ela é um polímero do alcadieno, conhecido como 2-metil-1,3-butadieno, que popularmente ele é conhecido como isopreno. Então vamos ver como que é esse isopreno. Então, esse aqui é o 2-metil-1,3-butadieno, que também é conhecido como isopreno. O isopreno, quando ele se repete N vezes, ele forma a borracha natural. Então, a borracha natural é quando você repete N isoprenos, N é um número muito grande, e aí você forma a borracha natural, tá bom? Quando você repete o isopreno várias vezes, existem alguns tipos de repetição. Por exemplo, aqui é uma polimerização de adição. A gente vai estudar os tipos de polimerização que existem daqui a pouco.
Essa polimerização do isopreno é do tipo adição, tá bom? Só para já deixar claro, mas daqui para frente a gente vai ver o que é essa polimerização de adição, tá? Deixa eu desenhar como é que ficaria a junção de vários isoprenos aqui. Só um pouquinho, deixa eu pegar a apostila. Então ficaria assim, ó, CH2 ligado no C, CH3, dupla, CH, simples, CH2, traço C, CH3, dupla, CH, simples, CH2. Simples. Ligado? Então, assim, faz de conta que você tem um isopreno. Vou repetir ele aqui embaixo. Se você coloca um outro isopreno aqui do lado, como é que vai ficar? Então, CH2, C, CH3, CH, CH2. Aí você vai colocar um novo isopreno aqui do lado. Então, CCH3, dupla CH, CH2. Aí, vamos ver aqui por que as duplas mudaram de lugar. Por exemplo, antes eu tinha CH2 dupla C. Agora eu vou unir alguma coisa aqui do lado, certo? Se eu for unir alguma coisa aqui do lado, o carbono, ele não vai mais poder fazer dupla com esse carbono, porque ele já está ligado com 2 hidrogênios, ele já está ligado com uma outra molécula de isopreno, então 3, então aqui não vai mais poder ser dupla, porque senão o carbono estaria fazendo 5 ligações. Então, aqui fica uma simples ligação. Beleza, seria essa dupla se transformou em simples. Agora, esse carbono aqui, que está ligado com o CH3, aqui tinha uma simples ligação, mas aqui vai ter que ser dupla. Por quê? Porque esse carbono também tem que fazer 4 ligações. Como ele perdeu uma ligação aqui, e ele não está ligando com mais nada além disso, eu vou ter que transformar essa dupla ligação do lado de lá, porque senão o carbono não ficaria fazendo 4 ligações. Então, agora, a dupla ligação que estava aqui, ela foi eliminada por causa desse carbono aqui, que vai se ligar com alguma outra coisa. Então, perdeu uma ligação por causa desse carbono. Só que esse carbono não pode sair prejudicado, ele ainda tem que fazer 4 ligações. Então, a dupla se transfere para lá. Então, aqui que tinha simples se transforma em dupla. E assim sucessivamente. Então, se eu repetir mais uma molécula de isopreno aqui, e depois mais uma, e depois mais uma, vai se transformar em um polímero, tá bom? Esses polímeros, eles têm isomeria cis-trans. Deixa eu desenhar aqui da forma da isomeria cis-trans para vocês enxergarem. É o mesmo que eu tinha antes, tá? Só que agora eu vou desenhar ele de um jeito que seja fácil de ver a isomeria cis-trans. Esse aqui é aquele mesmo que eu tinha antes, só que agora ele está desenhado de forma que a gente consiga ver a isomeria. Então, vou cortar aqui no meio, e aí a gente tem que observar o que? Ó, aqui os maiores radicais estão para onde? Ó, esse aqui, por exemplo, CH2, CH2, está ligado nesse carbono. Aqui está ligado no CH2. Que vai estar ligado com mais alguma coisa. Então, aqui em cima tem a molécula pesada, de maior massa molecular. Aqui em cima também tem uma ligação de maior massa molecular. Então, esse aqui é cis. Porque aqui embaixo, que é CH3, tem menor massa molecular do que aquele de cima. E o hidrogênio tem menor massa molecular do que aquele de cima. Então, os de maior massa molecular estão em cima e os de menor massa molecular estão embaixo.
Então, isso quer dizer que se eles estão do mesmo lado, os de maior, e do mesmo lado os de menor, esse aqui é um isômero cis, tá? Se o hidrogênio tivesse aqui em cima e o CH2 tivesse aqui embaixo, o que ia acontecer? Aí, o de menor massa molecular ia estar com um de maior. E aqui embaixo também, um de maior massa molecular, menor massa molecular ia estar com um de maior. Então, embaixo eu ia ter um maior e um menor. Em cima eu ia ter um maior e um menor. Então, ia ser um isômero trans, tá? Mas todos esses de borracha natural é 100% cis. A borracha natural ela é 100% cis. Sempre que for a união de vários isoprenos, os de maior massa molecular vão ficar em cima. Então, ele vai ser sempre isômero cis, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre borracha vulcanizada. A vulcanização, quem falou isso foi o Goodyear, tá? Lá em 1839, o famoso Goodyear dos pneus mesmo, tá? A vulcanização é um processo para melhorar as propriedades físicas da borracha natural. O que eles fazem? Eles colocam enxofre e aquecem. Então, tem a borracha natural, que é aquela retirada da seringueira, é adicionado enxofre a ela e é aquecido. E aí, vulcaniza. E aí, essas ligações formam pontes de enxofre, que é similar àquelas pontes de hidrogênio que a gente via antigamente de forças intermoleculares, tá? Então, as pontes de enxofre fazem a borracha ficar mais resistente e aí melhora as suas propriedades físicas, tá bom? Esses que a gente discutiu agora, os polímeros, como a borracha natural, o amido, a sacarose, todos esses aí, eles são polímeros naturais. Agora nós vamos estudar os polímeros sintéticos. Eles são obtidos artificialmente, tá? E a origem da maioria deles é da nafta do petróleo. Então, vocês lembram que a gente viu lá uma aula de petróleo que você pegava o petróleo cru e ele passava por destilação fracionada. A destilação fracionada separava ele em diversas partes, como por exemplo, asfalto, querosene de aviação, gasolina, aqueles que vão no gás liquefeito do petróleo, que é o GLP, várias frações. Essas frações são separadas por destilação fracionada. A nafta do petróleo é uma delas. Então, da nafta do petróleo são tirados os polímeros sintéticos, tá? E isso é uma parte anexa à indústria petroquímica, porque qual seria a utilidade de você não tirar a nafta de lá para mandar para uma outra indústria para então produzir um polímero sintético? Não, é tudo no mesmo lugar. Então, na indústria petroquímica, que é aquela que separa as diversas fases do petróleo, que depois faz craqueamento, por quê? Qual é a diferença da destilação fracionada do craqueamento mesmo? A destilação fracionada, ela separa o petróleo em várias faixas, mas várias faixas são maiores e, por exemplo, o asfalto, a maioria do petróleo é asfalto. Uma pequena parte é gasolina, mas a gasolina é muito mais utilizada que o asfalto. Então, seria muito mais interessante que eu conseguisse, a partir do asfalto ou a partir do querosene, que é uma molécula maior, produzir gasolina, que é uma molécula menor. E aí que entra o craqueamento. O craqueamento serve para quebrar essas partes maiores, como o asfalto, o querosene, entre outros, e quebrar em partes menores. E aí essas partes menores se unem e formam compostos de interesse, como por exemplo a gasolina, que é C8, tá bom? Então a indústria petroquímica faz isso e ela também utiliza a nafta do petróleo, que é uma das frações que é separada por destilação fracionada, para produzir os polímeros sintéticos, tá?
Os polímeros sintéticos, eles são produzidos de duas formas, reação de polimerização, né? Polimerização por adição e polimerização por condensação. A diferença é que na adição se elimina a dupla ligação e na condensação se elimina pequenas moléculas, como por exemplo a água, tá? Então agora vamos ver a adição. O polímero ele é obtido pela adição de moléculas do monômero. Isso aí a gente vem falando desde do começo. Esse monômero ele tem que ser insaturado. Por quê? Vocês lembram que eu acabei de falar que o polímero de adição é a eliminação da dupla ligação? Se tem que ter uma dupla ligação, o monômero vai ter que ser insaturado, tá bom? Então, geralmente ele é algum radical derivado do vinil. Ele é derivado do radical vinil, tá bom? Qual que é o vinil? Vamos lembrar do vinil. É esse aqui, ó. Esse aqui é o vinil, tá bom? Esse radical aqui é geralmente utilizado para fazer polimerização de adição, tá? Então vamos ver, por exemplo, a polimerização do etileno, que etileno é nome comum, né? O nome oficial dele é eteno. Então vamos ver a polimerização do eteno. O eteno mete, et, em, porque é dupla ligação, eteno, né? E é um hidrocarboneto, né? Desse jeito aqui. Esse é o eteno. Aqui, ligação com hidrogênio. Beleza. Quando eu vou fazer a polimerização do eteno, são vários etenos. Então, como que vai ficar isso aqui? Vamos ver. Aqui eu vou ligar o primeiro eteno, ó, CH, ligado no CH. Esse é o primeiro. Essa aqui. Vou ligar com um outro eteno, CH, ligado no CH. Vocês perceberam, aqui também, vou ligar em um outro, tá? Vocês perceberam que eu não coloquei a dupla ligação aqui? Por que eu fiz isso? Porque quando eu uno CHH dupla CHH, se eu colocasse uma dupla aqui, eu não poderia unir um outro eteno ali do lado, porque aí esse carbono não poderia fazer outra ligação. Como ele vai ter que se ligar com uma outra molécula de eteno, aqui ó, mais uma, então vai ter que ficar uma ligação aqui. Então aqui não vai mais poder ter dupla, porque senão esse carbono ficaria fazendo 5 ligações. Então, mais um eteno aqui, uma ligação aqui, 2, 3 e a dupla se transforma em simples, tá bom? Aí, repetindo aqui e aqui. Aqui eu vou ligar uma outra molécula de eteno. Então, mais uma dessa aqui, ó, CHH, CHH. Aqui de novo não vai poder ter dupla ligação, porque se eu quiser ligar outro eteno ali, esse carbono não pode mais fazer dupla ligação aqui, porque senão ele faria 5 ligações. Então, polimerização de adição, ela tem essa característica, que é eliminar a dupla. Então, faz de conta que agora eu vou ligar um outro eteno aqui, mais um CHH ligado no CHH. Se eu quiser ligar outro ali, não, de novo eu não vou poder colocar a dupla aqui, porque senão faria 5 ligações e assim sucessivamente. Então, polímeros de adição, eles têm essa característica de não poder mais ter a dupla ligação, porque senão não poderia ligar um outro monômero na sequência, tudo bem? Vamos ver. Então, se esse aqui é o eteno, que tem como nome usual etileno, como é que fica o nome desse aqui? Que eu vou ligar infinitos etenos para cá
e infinitos etenos para lá. Ele vai ficar polietileno, que é o nome usual, né? Era etileno, eu liguei vários etilenos, então polietileno, tá bom? No caso do etileno, desse polietileno aqui, que o símbolo dele é PE, tá? Esse polietileno, ele em embalagens, o polietileno ele é bastante utilizado. Vocês podem procurar plásticos aí na casa de vocês, que vocês vão ver polietileno, tá? O símbolo dele que é escrito no plástico é PE. Esse polietileno, o N, que é lá na frente, que é o número de repetições de etileno, ele pode variar de 1000 a 60.000. E aí, dependendo de como for essa faixa, vai ter polietileno de baixa densidade, que daí vai ser PEBD, que é de baixa densidade, e polietileno de alta densidade, que daí é PE alta densidade, PEAD, tá bom? Então, dependendo do número de monômeros que for a união, todos eles vão ser polietilenos, porque são vários etilenos, mas pode ser polietileno de baixa densidade ou de alta densidade. E a massa molar média desses polietilenos aqui que vão influenciar nas suas propriedades. Então, se for um polietileno de baixa densidade, vai ter característica para fazer certa coisa. Se for de alta densidade, vai ter uma propriedade específica para fazer outra coisa, tá bom? Geralmente a gente utiliza os de baixa densidade. Na atualidade, assim, na prática, na nossa casa, geralmente são os de baixa densidade. Mas os de alta densidade também têm diversas aplicações, tá bom? Essa reação aqui ocorre pela quebra da dupla ligação π, né? Da ligação π, que é a dupla ligação. E é desse jeito que eu estou explicando aqui. Então, se quebra a ligação, eu tenho direito a ligar mais um etileno. Se quebra a ligação dupla, dá para fazer mais uma ligação com outro etileno. E assim sucessivamente, tá bom? Peguem ali na apostila de vocês agora, na página 2 da 8E, que tem os principais polímeros de adição. Tem uma tabela ali com os principais polímeros de adição. Então, o etileno, que é o monômero, dá origem ao polietileno, que é utilizado para saquinhos, para garrafas, para cortinas, para isolante elétrico, é utilizado para vários, tá? Aí depende, baixa densidade, geralmente saquinhos, garrafas, densidade maior, tá? Vai aumentando. Isolante elétrico, alta densidade, tá bom? Quando o monômero é o cloreto de vinila, o polímero se chama policloreto de vinila, que é o PVC, famoso PVC, tá? Aquele dos tubos, que também é utilizado para fazer revestimento, dá para fazer filme com PVC. Ele é bastante popular no nosso dia a dia, né? O monômero do PVC, que é o policloreto de vinila, o monômero dele é o cloreto de vinila, tá bom? Tem também o propileno. O propileno é o monômero. Quando você une vários propilenos, você forma o polipropileno, que daí o símbolo dele é PP. A gente também conhece bastante o polipropileno, né? Ele é utilizado para fazer peças, ele pode ser utilizado para fazer fibras, coisas assim, tá? Aí vai depender se ele é de baixa densidade ou se ele é de alta densidade, tá bom? Aí a gente tem um outro que o monômero se chama estireno. O estireno, ele é o vinilbenzeno. O vinil é aquele que eu tinha desenhado antes, ligado num anel aromático, que é o benzeno, tá? Quando você une vários vinilbenzeno, que o nome popular dele é estireno, você forma o poliestireno, que daí o símbolo dele é PS, poliestireno, tá bom? E ele é popularmente conhecido como isopor. Então, o isopor é um polímero formado por N-estirenos, que é o vinilbenzeno, tá bom?
é utilizado para fazer embalagens, como isolante térmico também, tá bom? A gente tem um outro monômero que se chama tetrafluoretileno, que é o TFE. Quando você une vários TFE, você faz um poli-TFE, que é o PTFE, tá? Que é conhecido popularmente como Teflon, tá bom? Para fazer panela, por exemplo, para fazer revestimento de parede, Teflon, aquele que a gente utiliza que é preto, né? Principalmente em panelas, tá bom? Tem um outro monômero conhecido como metacrilato de metila. Quando você une vários metacrilatos de metila, você forma o acrílico, que é o polímero de metacrilato de metila, tá? O acrílico, então, também é um polímero, tá? Utilizado para fazer lente, por exemplo. E tem um outro que o monômero se chama cloropreno. O cloropreno, quando você une vários cloroprenos, você forma um polímero chamado neopreno, que é aquele de roupas de mergulho, tá bom? Então, todos esses são formados por adição, que é esse aqui, que tem uma dupla ligação, que quando você une vários que tem dupla ligação, a dupla se quebra e forma uma simples ligação, tá bom? Existem alguns polímeros que são conhecidos como copolímeros. Eles têm a diferença entre eles e esses que a gente estava falando agora é que esses que a gente estava falando agora é a união, por exemplo, de vários etilenos, né? É um monômero só. Os copolímeros é a união de dois tipos de monômeros diferentes, como por exemplo, quando você une o monômero estireno com o 1,3-butadieno, você forma o polímero Buna-S, que é a borracha sintética, conhecido popularmente como borracha sintética, tá? Quando você une o acrilonitrilo, que é um monômero, com o 1,3-butadieno, você forma o Buna-N, que também é uma borracha sintética, tá bom? Usado para fazer mangueira, aquele primeiro, o monômero do estireno com o 1,3-butadieno, que forma o Buna-S, é usado para fazer pneus, tá? Então, esses que unem dois monômeros diferentes, assim sucessivamente, dois tipos de monômeros, mais N desses dois tipos de monômeros, são conhecidos como copolímeros, tá? A diferença para esse aqui é que aqui é a repetição de vários monômeros, só que do mesmo tipo, tá bom? Vou encerrar aqui, vou separar em duas partes, porque agora a gente vai falar dos polímeros de condensação, tá?